Começaram como curiosidades, pequenas máquinas voadoras não tripuladas usadas pela Ucrânia para eliminar soldados e blindados russos. Putin acreditava que o poder russo prevaleceria, mas estava errado. A Ucrânia passou de usuária de drones a mestre na guerra dos drones. O que a Ucrânia descobriu está destruindo as linhas de frente russas. E há um número que explica o motivo: 80%. Esse número é relevante, pois, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 26 de janeiro, drones ucranianos já destroem 80% dos alvos russos na guerra. Vamos explicar o que isso significa em termos de números puros em um instante. No entanto, Zelensky foi rápido em apontar que a evolução da Ucrânia e sua capacidade de se manter um passo à frente da Rússia no campo de batalha é o que permitiu que isso acontecesse. Drones se tornaram a arma mais importante da Ucrânia, e a escala massiva do seu uso também está ajudando a Ucrânia a fazer um uso melhor e mais eficiente dos outros sistemas de armas que ela utiliza contra a Rússia. Ao lado dos soldados que lutam arduamente para evitar que a Rússia tome o território do país. Hoje, a artilharia é relevante, mas de outro modo. O pessoal, especialmente nossa infantaria, cumpre tarefas essenciais, destacou Zelensky. Mas a própria guerra está passando por uma evolução, e tudo está se tornando extremamente dependente de outro elemento importante também, de quem é o mais rápido e o mais forte, na aplicação e adaptação de tecnologias, além da verificação do que ocorre no campo de batalha. A verificação levanta a questão de como a Ucrânia sabe o que seus drones destroem. Os próprios drones que ela usa registram tudo, dando à Ucrânia provas para apoiar suas alegações. O Business Insider destaca comentários de Zelensky, que apresenta um panorama do sistema usado pela Ucrânia para checar ataques com drones. Cada ataque é registrado, facilitando a verificação dos acertos e o sistema de bônus para a avaliação do desempenho militar. O presidente da Ucrânia destacou que está falando sobre um sistema relativamente novo que o país implementou, no qual as unidades de drones ucranianas podem ganhar pontos para cada baixa registrada no campo de batalha com drones. Esses pontos podem ser acumulados e usados no mercado Brave One da Ucrânia, que oferece aos operadores acesso a novos drones e equipamentos para aumentar sua eficiência. É a gamificação da guerra tornando-se realidade, e embora possa parecer algo saído de um futuro distópico e distorcido, esse sistema mostra o quanto a Ucrânia pode ser inovadora tanto ao recompensar seus soldados, quanto ao garantir que informações falsas não sejam permitidas nas transmissões ou nos canais online. O The Guardian noticiou em novembro sobre o sistema de pontos por abate da Ucrânia. Relatou informações fornecidas pelo homem que, na época, era o primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia e que agora, talvez não por coincidência, é o novo ministro da Defesa da Ucrânia. Mikhailo Fedorov, responsável pelo novo sistema da Ucrânia, explicou em novembro que a iniciativa cresceu tanto que 400 unidades de drones ucranianas participavam. Isso representa um grande crescimento, já que havia só 95 unidades em agosto. Operadores de drones podem trocar pontos por mais de 100 tipos de drones veículos autônomos e materiais afins, disse Bedorov ao The Guardian. Existe até um placar de líderes. Alcançar o topo motiva ainda mais os soldados ucranianos a fazerem tudo para deter a Rússia. Bedorov disse ao The Guardian que isso ficou muito popular entre as unidades. Todas as forças de defesa sabem disso e competem por drones, sistemas de guerra eletrônica e outros recursos para o combate. Matar mais infantaria faz você ganhar mais drones, aumentando ainda mais as mortes e criando um ciclo auto-reforçado. Isso destaca a importância dos drones na estratégia da Ucrânia contra a Rússia. Zelensky aproveitou para premiar comandantes de drones do país em evento onde destacou o número de 80%. A Ordem da Estrela de Ouro, também chamada de Medalha de Herói da Ucrânia e uma das maiores honrarias militares do país, foi concedida a 2 comandantes de drones ucranianos. O tenente-coronel Oliviet, da 427ª Brigada Separada, também conhecido como Raro, recebeu a honraria, assim como o major Yuri Fedorenko, da 429ª Brigada Separada da Ucrânia, que talvez seja mais conhecida como Brigada Aquiles. Não surpreende que esses 2 homens tenham recebido medalhas. Conforme o Euromaidan Press, suas unidades destruíram mais de 42 mil alvos inimigos juntos. E isso nos leva de volta a algo que mencionamos que contaríamos para você mais cedo no vídeo. Sabemos disso. Agora, os drones da Ucrânia são responsáveis por destruir 80% dos alvos russos que estão sendo eliminados na guerra. Porém, isso não teria grande valor se fosse 80% de 100 alvos. O contexto é importante e, nas perdas russas, os números são enormes.
Só em 2025, os drones da Ucrânia atingiram quase 820 mil alvos, um número tão grande que Putin deve estar se perguntando o que pode fazer para reduzi-lo. A maioria dos ataques foi registrada e verificada, geralmente com câmeras de visão em primeira pessoa dos drones da Ucrânia, segundo o site do presidente ucraniano. Curiosamente, essa revelação de quantos alvos os drones da Ucrânia atingiram em 2025 também nos leva a entender quantos alvos o país verificou que realmente acertou. No total, durante o último ano, dividindo 820 mil por 0,8, chegamos a um total de 1,025 milhão de alvos atingidos. Lembre-se, esses são só os alvos que a Ucrânia confirmou, mas mesmo assim já é possível perceber isso. A Ucrânia atingiu uma média de 85.416 alvos russos por mês em 2025, o que equivale a pouco mais de 2.800 alvos por dia. A Rússia é atingida mais de 100 vezes por hora ao tentar romper as defesas da Ucrânia. Isso provavelmente explica por que os avanços da Rússia têm sido lentos e pequenos nos últimos 4 anos, agravando ainda mais a situação do país. O que estamos vendo agora é que os números mensais da Ucrânia estão aumentando, o que significa que é mais do que possível que os drones ucranianos ultrapassem 1 milhão de alvos destruídos em 2026. Não está claro se o número de 2025 inclui drones Shahed russos abatidos por veículos aéreos não tripulados da Ucrânia. Mas esse é um assunto ao qual voltaremos quando analisarmos o quão importantes os drones se tornaram para a Ucrânia no aspecto defensivo das coisas. Sobre o aumento mensal, Zelensky mencionou isso ao divulgar as mortes russas em dezembro causadas por ataques de drones ucranianos. Nosso sistema eletrônico de pontos com bônus está ampliando os resultados da defesa. Em dezembro, nossas unidades neutralizaram 35 mil ocupantes. Obrigado por isso, disse Zelensky. Vou repetir, 35 mil soldados russos mortos não feridos em um único mês. Esse é um número recorde. Isso ocorre após 2 meses de grandes baixas causadas por drones ucranianos. Como Zelensky revelou em janeiro, operadores de drones ucranianos eliminaram 26 mil soldados russos em outubro e 30 mil em novembro. Os números estão aumentando em uma média de 4.500 russos mortos por drones por mês, o que deve ser aterrorizante para Putin, já que ele enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra competente para enviar as forças na Ucrânia. As notícias trazem mais números para dezembro e repetem os dados compartilhados por Zelensky. O veículo informa que a taxa de mortes entre 30 mil e 40 mil por mês é tão alta que a Rússia provavelmente não consegue mais recrutar soldados suficientes para compensar as perdas na Ucrânia. Também destaca que a Rússia perder tantos soldados equivale a Putin permitir que metade do efetivo militar em tempo integral do exército do Reino Unido seja eliminado mensalmente. Insustentável é uma palavra que poderíamos usar para descrever essa insanidade absoluta. Parece ser o termo mais preciso. A Forces News também observa que a Ucrânia atingiu um total de 107 mil alvos com seus drones somente em 128 de seus sistemas de defesa aérea. A Ucrânia diz que estabeleceu uma nova meta de eliminar 50 mil soldados russos usando drones todo mês, e o mais assustador para Putin é que essa é uma meta muito alcançável. Afinal, não é como se a Ucrânia fosse ficar sem drones tão cedo. Como afirmou o ex-correspondente da Forbes, David Axe, em março de 2025, a Ucrânia começou 2025 com a meta de produzir 4,5 milhões de drones por ano. Talvez não tenha atingido a meta, mas é difícil afirmar. A Business Insider afirma que foram 2,5 milhões de drones FPV, mostrando uma contradição. O mesmo veículo aponta que outras estimativas também indicam 4,5 milhões, número mencionado por Axe, que pode representar a capacidade atual de fabricação de drones da Ucrânia, não necessariamente a produção. Não há dados oficiais divulgados por fontes ucranianas. Mesmo 2,5 ou 4,5 milhões são números enormes diante do que dissemos sobre a Ucrânia realizar 1 milhão de ataques com drones em 2025. Segundo o Euromaidan Press, esse número ainda deve aumentar bastante. Em 26 de janeiro, o Euromaidan Press informou que o volume de fabricação de drones da Ucrânia praticamente dobrou a cada ano desde 2023. E para 2026, segundo o portal, a Ucrânia está mirando na produção de 7 milhões de drones. Isso será uma produção anual bastante cara. A Ucrânia vai precisar de 120 bilhões de dólares para construir e adquirir 7 milhões de drones, sendo que cerca da metade desse valor virá de uma combinação do próprio orçamento ucraniano e de empréstimos garantidos pela União Europeia. O restante virá dos aliados da Ucrânia como assistência militar.
Se a Ucrânia reunir todos os recursos, qualquer esperança de Putin de reduzir mortes russas será destruída, pois o país terá drones para atingir a meta de 50 mil eliminações mensais. Observação rápida: tem muito mais por vir. Se você curte o The Military Show e quer mais estatísticas como essa, inscreva-se. Com os números já analisados, podemos retomar o que mencionamos antes. Mencionamos isso. Não está claro se o número de alvos destruídos por drones ucranianos inclui a eliminação de drones russos durante ataques de drones e mísseis ordenados pelo Kremlin contra a Ucrânia em 2025. Se incluíram ou não, isso é irrelevante. O importante é que a Ucrânia não usa drones só para infligir perdas ao exército, mas também para a defesa. E 2026 pode ser um divisor de águas em termos de quão eficaz a Ucrânia se tornará ao usar seus drones para interceptar novamente os drones de ataque do tipo Shahed da Rússia. Zelensky abordou isso em seu discurso de 26 de janeiro, destacando a importância do avanço tecnológico da Ucrânia para derrubar drones Shahed russos. A Ucrânia vai focar em uma tecnologia específica. Continue assistindo para descobrir qual. Zelensky está certo sobre a gravidade e o perigo dos drones Shahed russos. Aprendemos isso a partir de uma análise da estratégia Shahed da Rússia em 2025 escrita por Igor Anokin e publicada pelo Instituto de Ciência e Segurança Internacional. Em sua análise, Anokin afirmou que o número de drones Shahed usados pela Rússia em 2025 variou, com alguns ataques envolvendo dezenas e outros chegando a 800 drones em grandes enxames. Anokin afirmou que muitos desses drones foram lançados com mísseis de cruzeiro e balísticos das regiões ocupadas da Crimeia e Donetsk. Ele também apresentou números: 54.538 drones do tipo Shahed, lançados em 2025, sendo cerca de 32.200 deles drones de ataque. Provavelmente, os demais eram drones Shahed de isca para confundir ou desgastar as defesas aéreas da Ucrânia. A Rússia segue atacando tudo o que pode com drones de longo alcance. Seus ataques foram amplos, atingindo várias regiões que as forças terrestres russas tentam ocupar. Além de, ocasionalmente, vermos drones russos entrarem nos territórios de outros países, como Polônia, Romênia e Moldávia. Apesar da Rússia afirmar atacar alvos militares, muitos drones Shahed atingiram a infraestrutura energética, indústrias e residências da Ucrânia, especialmente no final de 2025 e os ataques russos com drones Shahed chegaram ao auge em julho, quando a Rússia lançou em média 203 drones por dia contra a Ucrânia. No entanto, os meses seguintes foram quase tão devastadores, com a média variando entre 133 e 188 drones por dia nos meses após julho. Drones Shahed da Rússia representam um grande problema para a Ucrânia. Como em outros desafios da estratégia de Putin, a Ucrânia encontrou novas formas de responder, incluindo o uso de drones próprios. Drones interceptadores são a nova aposta da Ucrânia, como mostrou o anúncio de setembro de 2025 de que o Reino Unido iniciaria a produção em massa de um modelo ucraniano. Uso na defesa contra ataques Shahed da Rússia. Esses tipos especiais de drones fazem exatamente o que o nome sugere. Eles decolam e interceptam drones de ataque que estão chegando. Em 20 de janeiro, o Kiev Post informou que esses drones interceptadores fariam parte da chamada Cúpula Antidrone, que também incluirá equipes móveis de defesa. Essas equipes atuarão com operadores de drones da Ucrânia para garantir forte defesa de curto alcance contra drones Shahed da Rússia. Fedorov, um dos apresentadores do novo sistema, afirmou: "Nossa tarefa é construir uma cúpula antidrone sobre a Ucrânia. Um sistema que elimina a ameaça antes que ela se aproxime, em vez de reagir após o ocorrido." A Ucrânia espera que a Rússia mantenha ou até aumente seus ataques de longo alcance em 2026. A Ucrânia está respondendo, e drones interceptadores vão ser uma parte fundamental de sua nova estratégia defensiva. Se os Shahed destruídos por esses drones interceptadores forem incluídos no total da Ucrânia para 2026, é quase certo que drones ucranianos destruirão 1 milhão ou mais de alvos russos em 2026. Isso é ainda mais relevante considerando a nova meta da Ucrânia de eliminar mais de 50 mil soldados russos por mês, mas isso é para o futuro. Sobre as conquistas da Ucrânia em 2025 com ataques de drones, observamos vários impactos no campo de batalha. Entre eles está o fato de que os drones da Ucrânia estão causando o desgaste das munições da Rússia em uma escala nunca antes vista. Isso de acordo com o Euromaidan Press,
que informou em 27 de janeiro que o Kremlin fez um pedido de 1,1 milhão de novos projéteis de artilharia. Isso por si só não seria digno de notícia, mas o que chama atenção aqui é que a Rússia está focando na aquisição de projéteis de artilharia de longo alcance. As barreiras de drones FPV da Ucrânia forçaram a Rússia a recuar sua artilharia, tornando-a ineficaz, pois projéteis de curto alcance já não bastam. A Rússia perde sistemas de artilharia para drones ucranianos e, ao disparar de posições mais afastadas, também perde projéteis que não alcançam os alvos. Dos 1,1 milhão de projéteis encomendados, 1 milhão são para munições especiais de 152 mm MSTA, que contêm uma carga propelente especial, permitindo que elas alcancem distâncias maiores. Os outros 100 mil são para variantes de longo alcance. O que importa aqui é o custo. Segundo a Euromaidan Press, um projétil de artilharia MSTA padrão custa à Rússia $1.250. A versão com carga propelente custa $1.550. Isso representa $300 de diferença, e multiplicando por 1 milhão de projéteis são $300 milhões. Isso ocorre principalmente devido aos drones FPV da Ucrânia, que destroem a artilharia russa e as equipes próximas aos alvos protegidos pelos drones. Se a Ucrânia não eliminar a artilharia, pode tornar seu uso mais custoso para a Rússia. Mas quando falamos sobre desgaste, inevitavelmente temos que voltar à escala impressionante das perdas que a Ucrânia infligiu à Rússia com seus drones. Já discutimos os números mensais e o objetivo da Ucrânia de aumentá-los com drones. Essas perdas podem estar levando a Rússia a um ponto de ruptura irreversível. Essa é a opinião do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que disse em janeiro que até 25 mil soldados russos estão sendo mortos pela Ucrânia a cada mês. Essa estimativa é menor do que os números divulgados pela própria Ucrânia, mas ainda é mais do que suficiente para causar sérios problemas de efetivo para Putin. Rutte disse que um mês de combates na Ucrânia custa à Rússia cerca de 10 mil soldados a mais do que toda a campanha contra o Afeganistão durante 10 anos de guerra. Agora eles perdem isso ou mais em um mês, disse Rutte, comparando as 15 mil perdas da Rússia no Afeganistão ao que ocorre na Ucrânia. Isso também é insustentável. Eles também destacam mais os soldados russos mortos do que os feridos, algo atribuído aos drones da Ucrânia, segundo o próprio país. Hoje, a proporção tradicional de mortes para feridos que uma força invasora deveria experimentar é de uma morte para cada 3 feridos. Essa não é a proporção da Rússia até o final de 2025. O veículo relata que a parcela de soldados russos mortos chegou a 56% do total de baixas. Isso mostra que há mais soldados russos mortos do que feridos, com proporção de 12 mortos para 10 feridos. A Rússia contribuiu para essa situação ao não evacuar os feridos e ao usar táticas impostas pela escassez de seus blindados. Isso é mais uma coisa pela qual a Ucrânia pode agradecer aos seus drones. No entanto, é o uso de drones pela Ucrânia e inovações inteligentes, como a gamificação que mencionamos anteriormente, que estão fazendo a grande diferença. Isso faz a Ucrânia tornar o território desejado pela Rússia um inferno para as forças russas. Atualmente, qualquer soldado que se aproxime até 16 quilômetros das linhas de combate pode ser destruído por drones ucranianos. E se a Ucrânia conseguir o que quer em 2026, ainda não vimos nada comparado ao que está por vir em 2025. Discutimos drones, mas nem mencionamos os veículos aéreos não tripulados de longo alcance que a Ucrânia usou para causar estragos na Rússia em 2025. Mas não se preocupe, a Ucrânia segue firme em sua estratégia de ataques em profundidade. Vimos isso quando a Ucrânia retaliou fortemente contra a Rússia após ataques que deixaram muitos em Kiev sem aquecimento, luz e água. Veja no nosso vídeo como a Ucrânia respondeu. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais análises detalhadas das principais estatísticas que definem a guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir.